Nos próximos capítulos da novela Amor Sem Limites, tudo começa logo depois que o Aleli Ibrahim chega juntamente com a Zeynep para visitar o Osman. Percebe ele um pouco ali cabisbaixo, triste, e logo depois ela se aproxima, chama pelo nome dele, e ele também chama o nome dela e diz a ela que ela seja muito bem-vinda. Ela abraça ele e diz que é muito bom que ele está bem ali e que eles ficaram muito preocupados. Ela continua dizendo que nunca perdeu a esperança ali porque todos os dois sabiam que nunca ele iria abandonar eles. Ele fica calado e ela olha para Aleli Ibrahim e pergunta a ele se não é bem isso aí. Eles dois sabiam muito bem que ele não ia abandonar eles, não é? O Aleli Ibrahim vai dar uma notícia daqui a pouco a Zeynep e diz a ela, meio como se estivesse triste também, dizendo a ela que sim, que tudo que ela está falando é verdade. Logo depois ela se senta, fica bem pertinho dele ali e o Aleli Ibrahim já começa a dizer para ela que o Osman não é bem assim do jeito que ela está falando, porque na realidade ele decidiu sim nos abandonar. Ela fica meio perdida ali e diz que como assim, eu não entendi, e pede para que ele, o Osman, lhe explique isso. Ele fica um tempinho calado ali e logo depois diz pra ela que esse lugar ali não combina com ele, ele não conseguiu se adaptar. Ele continua dizendo que na natureza ele sabe muito bem o que o lobo fará ou o que o urso quer. Ele continua dizendo ali pra eles dois que ele nem quer falar das abelhas, mas que na realidade tudo que ele quer deixar bem claro ali é que ele não consegue entender as pessoas. A Zeynep diz que as pessoas são como as abelhas, existem umas boas e também umas ruins. O Osman, muito triste ali, ele diz que quer saber de uma coisa, algumas pessoas ali têm alergia às abelhas, só que comigo eu tenho alergia às mulheres. A Zeynep diz a ele que por favor, que ele não fale isso, que não pense assim, que as mulheres se rendem sim ao coração bondoso dele e que ele não fique se sentindo assim apenas por causa de uma mulher que feriu ele. O Aleli Ibrahim diz a ela que o Osman está totalmente certo ali, ele tem todo o direito de ir embora. A Zeynep fica calada apenas olhando para o Aleli Ibrahim, que continua dizendo que ele tem todo o direito ali de voltar para a casa dele. O Aleli Ibrahim continua dizendo para ele que quando ele se for, ele também vai mandar com ele o senhor Yusuf, a senhora Merve, o Mussafé e também a senhora Fátima com ele. E a Zeynep fica ainda mais perdida e pergunta a ele chamando de meu amor, como assim? Ela não entendeu. O Aleli Ibrahim tenta explicar para ela e diz que o Osman ele tem toda a razão ali, porque a gente já não sabe mais o que aquelas pessoas elas vão fazer. Ela fica calada e ele continua dizendo que eles ali, todos eles não estão seguros mais ali. O Osman diz a ele que acredita que ele entendeu tudo errado, que jamais ele vai ter nenhum pingo de medo ali de seguir ao lado dele. O Aleli Ibrahim diz ele que tudo bem, que ele não precisa se preocupar porque conhece ele muito bem e sabe o quão que ele é corajoso. O Osman fica até mais tranquilo com o que Aleli Ibrahim está lhe dizendo e ele continua dizendo para o Osman como ele vai lá para as montanhas, então ele acredita que esse pessoal todo vai ficar seguro lá com ele e pede que por favor que ele, o Osman, cuide bem direitinho deles ali por ele. O Osman balança a cabeça confirmando com ele que ele nem precisa se preocupar, ele vai fazer exatamente como ele está dizendo. A Zeynep questiona ele, lhe perguntando se por acaso ele já avisou a todos eles. O Aleli Ibrahim diz a ela que ele não conseguiu avisar ainda, vai avisar no dia seguinte. O Osman logo depois questiona o Aleli Ibrahim porque ele ficou sabendo ali que disseram que a Seida ela será presa. Ele fica calado e o Osman começa a questionar ele sobre a Serda, como é que vai ser isso. O Aleli Ibrahim diz a ele que ele nem precisa se preocupar porque ele já pensou nisso também, e o Osman diz a ele que de forma nenhuma eles podem abandonar a menina porque a menina é órfã. Ele continua dizendo que eles não podem fazer de forma nenhuma isso com a menina porque ela é órfã, não tem ninguém que fique ali com ela, eles não podem de forma nenhuma fazer isso, e o Aleli Ibrahim pede a ele que por favor que ele se acalme, que ele não precisa se preocupar porque nenhum deles ali vai abandonar ela. A Zeynep, a cada palavra que ambos vão falando ali, ela vai ficando o tempo todo emocionada e o Aleli Ibrahim continua pedindo a ele, ao Osman, que por favor, que ele nem precisa se preocupar, e logo depois a Zeynep diz que vai sair e deixa eles a sós ali para que eles possam conversar. Logo depois que ela sai, o Aleli Ibrahim chama a atenção do Osman e diz a ele que sabe muito bem que ele escutou algumas coisas e pede a ele, chamando ele de meu amigo, que por favor, que ele perdoe ele.
Ele fica calado e o Ali Ibrahim continua dizendo que se sente muito mal por ter feito ele se sentir assim. O Osman diz a ele que ele nem precisa se preocupar porque assim desde a infância todas as mulheres ali se apaixonam por ele. O Osman continua dizendo muito sorridente que pensou até em tentar ali logo depois que ele, o Ali Ibrahim, se casou, mas na realidade ele foi um tolo. O Ali Ibrahim fica calado e o Osman continua dizendo que ele foi um tolo em querer aceitar tudo isso, mas agora, querendo ou não, ele vai ter que aceitar essa situação. O Ali Ibrahim continua em silêncio, apenas olhando para ele, e o Osman continua dizendo a ele que, por favor, que ele fique tranquilo, que ele não fique ali se culpando. Depois que os dois ficam um tempinho em silêncio, o Osman pede a ele que, por favor, que ele lhe passe um lenço. E já a Celia, nesse exato momento, ela continua frente a frente ao advogado ali, e ele enchendo o saco dela, dizendo que ela tem que fechar um acordo, e ela fica o tempo todinho dizendo para ele que ela já disse que não precisa de advogado, ela já assumiu tudo o que ela fez e ela aceita a pena dela. Ele continua insistindo, dizendo a ela que ele não pode falar muita coisa ali, mas ele está ali para ajudar ela, bota a mão no paletó e fala que ele não pode falar muita coisa porque eles estão sendo gravados. Ela fica calada e depois ele diz que por favor que ela leia o que está escrito ali. Ela fica olhando para aquele papel e ele continua dizendo que se ela concordar, tudo isso aí será resolvido. Então a Celia, por sua vez, ela pega aquele papel, começa a ler, só que ela não lê para que a gente entenda o que de fato está nesse papel ali, mas lá na frente vocês vão entender que na realidade o que está nesse papel aí é que ela vai ter que acusar a Zeynep de todo jeito ali, ou então o irmão dela vai para a cidade de pé junto. O advogado fica o tempo todinho olhando para ela, ela fica aterrorizada sem saber nem o que fazer e começa a chorar. Logo em seguida devolve o papel para ele e continua ali em silêncio total. Ele depois olha para ela seriamente e diz que vai esperar a resposta dela até o dia seguinte e que ela pense muito bem. E quando ela tomar uma decisão é bem simples, basta chamar ele. Ela continua travada sem saber o que fazer, ele simplesmente pega sua bolsinha e vai embora. Logo depois de um tempinho que ela aceitou a proposta dele, foi aí que foi o promotor, também o major e toda a polícia lá na casa do Ali Ibrahim. Ao chegar lá, o Ali Ibrahim fica olhando para eles ali, chama o nome do promotor, do major, não sei o que mais lá, fala que todo mundo diz que estava tomando um café e pede que todos eles entrem ali para que tomem um café com ele também. Só que ele nem imagina o porquê que eles estão ali. Ele vai logo direto na titela do Ali Ibrahim e diz a ele que infelizmente a gente não veio aqui para tomar café e sim nós temos um mandado de prisão. Todos eles ficam sem entender nada, perguntam o que história é essa? O Ali Ibrahim diz que não sabe do que se trata e que eles nem precisavam se preocupar tanto porque ele mesmo, o Ali Ibrahim, poderia ter ido até ele ao promotor. O major responde a ele que isso aí não tem nada a ver com ele e o promotor diz a mesma coisa, que não tem nada a ver com ele porque a gente veio aqui para buscar a Zeynep e a Zeynep ela fica toda perdida ali e pergunta a ele como assim me buscar? O Ali Ibrahim pergunta a ele como assim, porque não está entendendo, e ele responde que ela, a Zeynep, está sendo acusada de ser a mandante de ter mandado a senhora Asier para a cidade de pé junto. Todo mundo fica revoltado, não concorda com nada que ele está dizendo e o Ali Ibrahim já começa a ficar nervoso perguntando quem foi que inventou de dizer isso a ele. Então ele diz que quem falou isso foi a própria mulher, quem atirou nela foi a Celia quem disse que ela, a Zeynep, ela é a culpada. Eles ficam todos revoltados ali, não concordam com nada que ele está dizendo, mas ele diz que não quer nem saber porque agora não há mais nada o que fazer, a Zeynep vai ficar presa com a Celia.